Agora, tomando outra abordagem, o título desse exercício aqui é par e ímpar. Ele vai abordar a estrutura de dado lista, né? O enunciado dele diz que faça um programa que leia vários números inteiros positivos e armazene-os em uma lista. Armazene os números pares em uma lista chamada par e os números ímpares em uma lista denominada ímpar. Exiba o conteúdo de par e ímpar. Os números devem ser digitados na mesma linha e estar separados por espaços. As operações de inserção nas listas devem ser feitas conforme a ordem que os números foram digitados. Não há problema em repetições. A entrada é uma quantidade indeterminada de números, né, inteiros, e a saída tem que ser a lista, que é uma sequência de números, né, dos números pares, e outra lista com a sequência dos números ímpares. Aí a gente tem que perceber que se não houver nenhum número par, não vai ser imprimido nada, né, na primeira linha de números pares, e se não houver nenhum número ímpar, a gente não vai imprimir nada, porque não teve número ímpar. Aí ele deu o exemplo de entrada aí, e você vê que no exemplo de saída, na primeira linha está a sequência com todos os números pares, né, que ele separou, e na de baixo está os números ímpares. Na sequência que ele foi lendo da lista, e da entrada do usuário ele separou isso e imprimiu naquela ordem ali. Então vou mostrar o esboço da resolução aqui, que no início eu já defini as variáveis que eu vou estar utilizando, que eu vou chamar de AUX, né, para mim poder, só para auxiliar, para mim poder receber todos os dados da entrada e jogar dentro dela. Vai ter uma lista chamada par e outra lista chamada ímpar, né, para a gente poder desmembrar tudo que a gente recebeu da entrada. A gente vai tomar a abordagem lista mesmo, convencional, a gente não vai usar vetor porque a gente não sabe a quantidade de dados que vão ter no nosso programa, então é preferível usar a lista, né, que ela tem, o tamanho dela é móvel. A gente pode colocar da forma que a gente quiser o tamanho dela. Aí depois que a gente definiu as variáveis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber, né, a lista auxiliar aqui da entrada. Eu vou usar o comando map, né, map list, e tem mais outras palavras-chave para a gente colocar para poder receber tudo numa linha só, né. Depois na implementação eu coloco lá completinho, senão ia ocupar muito espaço aqui. Par, que vai ser uma lista vazia, né? Porque por enquanto não tem nenhum número par. E ímpar, que também vai ser uma lista vazia, que a gente vai acrescentando conforme a gente for executando o programa. Daí a gente vem aqui para o estudo de repetição, né? Para poder rodar e pegar todos os números. E é dessa estrutura de repetição aqui, ó, que é para cada número dentro da lista AUX, né? Que vai ser da seguinte estrutura, né? AUX 0, 1, 2, até n-1. Que a forma de acesso de uma lista, né, se dá dessa forma, né? A gente usa o colchetes aqui para acessar a posição. Lembrando que a posição inicial não é o número 1. Ela começa no 0, né? Como ela começa no 0, a gente tem que acertar todos os índices e a última posição é o n-1. Então, dentro da AUX, né, eu vou estar tomando cada número dentro dela. E se esse número for par, o que eu tenho que fazer? Eu vou acrescentar na lista par, né, que anteriormente estava vazia, o número que eu estou pegando atualmente aqui da lista AUX, né? Se não, o número vai ser ímpar. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar na lista ímpar, né? Aí depois que ele rodou aqui, ele vai para a próxima posição, para o próximo item aqui, né, da lista AUX que eu recebi da entrada, né? E vai fazer a mesma pergunta. Se for par, ele joga para dentro da lista par. Se for ímpar, ele joga para dentro da lista ímpar. Ele vai rodar aqui até chegar à última posição e depois ele vai sair. Assim que ele sair, ele só tem que fazer o quê? Imprimir a lista par e imprimir a lista ímpar, né? Mas a gente não pode usar a impressão só com esse comando aqui. Isso aqui foi só para ilustrar. E assim ele finaliza o programa. Agora eu vou começar a implementação. Vou abrir o Gine aqui. Vou colocar o navegador aqui do lado. E vamos lá. Então, na ordem que eu expliquei, primeiro eu vou precisar do AUX, né? Que ela vai ser uma lista que vai receber todos os dados direto da entrada, né? Usando o comando map. Map, tipo de dado que é inteiro, né? Input.split. Depois a gente já vai inicializar as listas par e ímpar, né? Par vai ser igual a uma lista vazia. Tanto faz eu usar list dessa forma aqui ou usar colchete sem nada, né? É indiferente. Então vamos deixar o colchete aqui, que talvez fique mais bonitinho, né? E eu vou colocar a ímpar também, que é uma lista vazia. Assim, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer um for, né? Para cada número, chama só de número. Dentro de quê? Dentro de AUX.
que é aquela lista que recebeu todos os dados da entrada, o que eu tenho que fazer? Se esse número for par, né, que ou seja, o resto da divisão dele por 2 for 0, o que acontece? O par, eu vou acrescentar, né, append em inglês é acrescentar, né, o número que eu estou atualmente dentro da lista, né, que é o num, que eu chamei ali. Se ele não for par, ele é ímpar, né, então é só colocar else, porque só tem duas possibilidades, né. Se não, eu vou acrescentar no ímpar. Assim ele termina de fazer a separação, né, dos números pares e ímpares. Agora, para eu imprimir o par e o ímpar, né, eu não posso simplesmente colocar print par e depois colocar print ímpar. Porque olha ali no exemplo o que ele mostrou. Ele vai imprimir, ó, somente os números. Se a gente fazer assim, ele vai imprimir os colchetes e vírgulas, né, daquela forma padrão do Python. Então a gente tem que separar isso aqui. Fazendo como? Usando um for, né? Posso fazer um for para cada item dentro de par. Eu imprimo aquele item, né? Depois que ele imprimir tudo, imprime o item e o final não quebra a linha não. No final ele tem que dar um espaço, né? E dar um espaço. Depois que ele imprimiu todos os pares, é só eu dar um print aqui sem nada. Para pular a linha, né? E depois com outro for. Pode ser cada item mesmo. E ímpar, o que eu faço? Eu imprimo cada item também. Opa! E o final tem que ser espaço, né? Porque senão ele vai imprimir vários números em cada linha diferente. Aí o final coloca um espaço em branco. Agora vamos testar, né? Se está funcionando certinho aqui. Só copiar aqui e colar, né? Copia. Cola. E dá um Enter. Vamos ver. Só consertar uma coisinha aqui antes. Como aqui no final do programa ele imprimiu espaço, para a gente padronizar, vamos colocar mais um print aqui para ele encerrar o programa com uma quebra de linha, para não ficar aquela mensagem de finalização do programa colado com os nossos números. Então vamos executar de novo. Executar. E já está aqui na transferência, então é só colar. Editar, colar. Tá aí. Dei Enter, ó, olha lá. Ele separou tudo certinho. 54, 76, 68, 12, 76, né? Aqui no exemplo ele está com 36 aqui, mas é porque foi erro de digitação. Esse 36 aqui na verdade não existe, então você desconsidera ele. Foi só um erro de digitação que tem no exercício aí. E aqui embaixo 43, 67, 43 e 9, né? Certinho, separando os pares dos ímpares, né? Agora eu vou jogar lá no Python Tutor, né? Pra gente ver o passo a passo aqui. Só vim aqui na visualização. Coloca Python 3, cola aqui, né? E vou em visualizar. Tem que colocar a lista aqui, né? Então deixa eu copiar aqui e colar lá. E repare que usando o comando listmap aqui, a gente pode digitar qualquer quantidade de número que a gente quiser, que ele vai adicionar, e com a lógica desse programa aqui ele vai rodar, dependendo da quantidade de número que a gente colocar. Pode ser 5, 10, 20, 1, tanto faz. Aí olha lá, no primeiro comando aqui ele já recebeu todos aqueles números da entrada, né? E já criou uma lista com ele, ó. Aí ele chamou, ó, uma variável global que é o x, que nada mais é do que uma estrutura de dados, né, que é uma lista. Que, ou seja, são vários valores aqui armazenados numa lista, né? Aí ele vai criar a lista par, né? Que lá, ó, par é uma lista vazia, empty list. E a ímpar que também é uma lista vazia. Aí ele vem para a estrutura de repetição, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar a variável num e vai pegar cada valor que tiver salvo dentro da lista ao x, né? Aí ele já começou no primeiro e pegou 43, né? Depois disso ele vai ver, o número é par? O que ele fez? Ele vai acrescentar na lista par. Não, na verdade ele é ímpar, né? Falou que ele não é par, então ele veio aqui para ímpar e o que ele vai fazer? Ele vai acrescentar na lista ímpar aquele número. Aí a lista ímpar aqui, ó, acrescentou o 43. Vai fazer de novo para o próximo número, que é o 54. 54 é par, né? Então a lista par vai ser acrescentado 54. Ele vai fazendo esses testes e vai acrescentando em cada lista, ó.
cada um dos valores que ele vai pegando dentro daquela lista ali, auxiliar que a gente usou para o primeiro comando ali lá em cima. Aí ele vai separando, ó, um por um, ó, durante a execução. Ó. Ele pergunta se é par, se não for par é ímpar. Ele vai acrescentando, ó. Cada uma das duas listas ali, a lista par e a lista ímpar. Já separou tudo, né? O que ele vai fazer agora? Ele veio por fora aqui para poder imprimir todos os itens da lista par, né? Todos os números pares. Aí, ó, para cada item aqui em par, ó, ele chamou aqui, ó, item, pegando cada item lá. Ele já está pegando os números ali, já está imprimindo, né? Olha lá, ó, está imprimindo lá em cima. Ele vai imprimindo, ó. Tá vendo, ó? Ele vai imprimindo tudo certinho, ó, o conteúdo da lista. Aí depois ele imprime uma quebra de linha. Ele vai pro próximo for, que é do ímpar, né? E vai imprimindo lá em cima aqui, ó, também, ó. Cada um e vai dando espaço. Até que ele acaba, imprime a quebra de linha e finaliza o programa. Certinho, né? Então vou fazer um outro teste aqui, ó, só para você ver que o programa também tem que estar apto para caso a gente só digite números pares ou números ímpares, né? Então vou digitar à mão mesmo, vou colocar somente números pares, ó. 2, 4, 6, 8. E tanto faz a quantidade de itens que eu digitar. Que o programa aqui você já percebeu, né? Porque a estrutura dele de repetição é genérica, né? Estou usando o for each. Ou seja, tanto faz o tamanho da lista, que ele sempre vai estar conhecendo o tamanho dela automaticamente. E vai estar pegando aqui, ó, usando o comando map, né? Ou seja, ele vai pegar a quantidade de números que conseguir digitar numa linha só. Eu venho submeter, ele criou lá, ó, só tem números pares, né? Então ele vai criar a lista par e lista ímpar vazia. E no final do programa, o que tem que acontecer? A lista aqui AUX, ela vai ter que ser idêntica à lista par, né? Ou seja, tudo que tem aqui na AUX vai ter que ter dentro de par. E a lista ímpar vai ter que continuar vazia, né? No final do programa, na lista vazia, ele vai imprimir só uma quebra de linha, né? Vai ficar sem nada. Eu já vou pular a execução aqui, ó, para andar mais rápido, ó. Ele já vai acrescentando, ó, na lista par. Na lista ímpar não acrescentou nada, ó. Já vem imprimir, ó. Vai imprimir a lista par, né? Lá em cima aqui, ó, já está imprimindo, ó. Vai praticamente repetir tudo que eu digitei. Na hora que chegar aqui, vai imprimir a quebra de linha. No ímpar não tem nada para ele imprimir, então ele não imprime nada e quebra a linha. Só fica uma linha branca ali. Acabou. Se eu fizer isso para uma lista somente com números ímpares, vai acontecer a mesma coisa, né? Porque a lógica é idêntica, né? Só tem duas possibilidades, ou adiciona de um ou adiciona no outro. E espero que você tenha entendido a resolução desse problema aí, que é um exercício de lista, né? Bem simples de trabalhar. Vou colocar o código aqui de novo para você poder ver. Tá aí.